Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, queridos paroquianos, há pouco recebi uma carta de um padre e achei interessante nesse início de direção espiritual que vivemos momentos de medo, vivemos momentos de incerteza, sobretudo incerteza no campo da saúde, evidentemente, e em outros campos também. Mas o padre começa escrevendo uma carta para os padres, ele é representante dos presbíteros lá da Arquidiocese de Mariana, e ele começa escrevendo uma carta para os presbíteros, e ele diz, no refrão, logo no início, ele coloca uma frase do Salmo 10 que diz: junto ao Senhor procuro refúgio. E o Salmo de hoje também dizia, diz para nós o Salmo 101, ouvi, Senhor, e escutai minha oração. Chegue até vós o meu clamor. Amados e amadas, vivemos nesta travessia, estamos fazendo esta travessia, e o padre diz logo no início de sua carta: nestes tempos difíceis de pandemia, somos chamados a externar um só coração e uma só alma, sentimentos de amor fraterno, de misericórdia e de humildade. Ele cita São Pedro. E o padre Paulo continua: o que nos irmana enriquece para o combate que nos foi imputado. Devemos nesta hora juntar forças, eu sei que você em casa, em confinamento, em dificuldade, e até outras dificuldades que vão surgindo, mas é importante que estejamos juntos. Primeiro, junto de quem? Meu amado, minha amada, querido fiel. Primeiro, junto a Deus, junto do Senhor, procuro o meu refúgio. E o padre diz, claro, a carta é dirigida aos padres, ele diz: somos pastores de um rebanho sem poder abraçá-lo. Eu fiz questão de pegar essa introdução, porque essa frase eu achei muito forte. Somos pastores de um rebanho sem poder abraçá-lo. Então, nós estamos com saudade. O brasileiro, meus amados, minhas amadas, abraça muito, beija muito. Estamos todos neste mesmo barco. Somos pastores de um rebanho sem poder abraçá-lo. Neste momento, nos dirigimos a vocês, a todos os paroquianos, através da página do nosso Facebook, da paróquia, porque eu não posso abraçá-lo. Não posso abraçá-lo como faço todos os domingos, no final de cada Santa Missa. Não, sem poder abraçar, sem poder tocar. E sentimos-lo mais acentuadamente. Aliás, a dor, o sofrimento, a dificuldade tem nos unidos. As dificuldades têm que nos unir. O sofrimento, meu irmão, minha irmã, a dificuldade que você está passando nesse momento, que eu estou passando, que estamos passando, tem que servir para algo. Eu creio que
nós vamos contar a história antes e depois do coronavírus. Eu não tenho dúvida, na sociedade como um todo, no mundo, uma sociedade que não parava, nas nossas ruas e periferias e nas cidades que não parávamos, na nossa família, meus caros irmãos, que não parávamos. Contudo, o que nos alegra, diz ainda na introdução o padre Paulo, contudo, o que nos alegra, né, e fortalece é o poder da graça. É o poder da graça de que somos instrumentos para aproximar o povo de Deus, da igreja e da paz interior. E o que nos animou também muito, ao mesmo tempo que foi emocionante, mas também nos animou muito, foi a figura do Santo Padre. Foi a figura do Santo Padre. E o Santo Padre pegou um texto, né, de São Marcos, no capítulo 4, se não me parece, a tempestade, né? Foi o texto, né, a tempestade, né? O Papa insiste numa palavra repete de Jesus no episódio da travessia do mar. O Papa insiste dizendo: por que sois tão medrosos? Falando de Jesus. Porque, né, palavras de Jesus, naquele momento em que estavam num barco, e o Papa diz: estamos todos neste mesmo barco. Não sei se os senhores e as senhoras têm o texto da homilia do Papa. Quem ainda não tem, é consolador procurar, né? O Papa insiste, né? Estamos no mesmo barco, citando Jesus. Ao entardecer, diz o Santo Padre, assim começa o Evangelho, né? Aquele Evangelho que ele leu desde a semana, aquele Evangelho que foi proclamado, aquela leitura, desde semanas que parece o entardecer, parece cair a noite. Também sobre nós parece se entardecer, se cair da noite. Densas trevas cobriram nossas praças, nossas ruas, nossas cidades, fala o Santo Padre. Apoderaram-se das nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio que incomoda, de um silêncio ensurdecedor. O trocadilho que o Santo Padre faz, queridos irmãos, um vazio desolador, e que paralisa tudo a sua passagem. A semelhança dos discípulos do Evangelho, lá da travessia do mar, das águas agitadas, Jesus parece que estava dormindo. Também na minha vida, também na nossa vida, também nesse momento, quantas pessoas interrogam Deus, quantas pessoas reclamam de Deus. Tudo que acontece, dizia o Evangelho do outro domingo e desse domingo agora, tudo que acontece é para a graça de Deus. Quem participou da Santa Missa hoje, meus caros, né, viu a reclamação, né, do povo, a reclamação contra Deus, contra Moisés, porque estavam penando e naquela travessia. Também nós penamos neste momento, mas é momento, sobretudo, meus amados, de ver a glória de Deus. Então, a palavra do Padre de vocês, quer ser uma palavra de confiança, quer ser uma palavra de ânimo, quer ser uma palavra de certeza
de que esse momento vai passar. À semelhança dos discípulos do Evangelho, somos surpreendidos por uma tempestade inesperada. E diz o Papa, de furibunda, quer dizer, né, furiosa, uma tempestade furiosa. Demos-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários, todos chamados a remar juntos. Então, queridos paroquianos, rememos juntos, rememos numa mesma direção, rememos juntos, continuemos aí, ainda que nos nossos confinamentos, até recebermos, né, das autoridades, sobretudo das autoridades sanitárias e das autoridades eclesiásticas da nossa igreja no Brasil, da nossa igreja aqui em Porto Velho, na pessoa do nosso querido arcebispo, Dom Roque. Continuemos remando juntos, né? Remando juntos. Todos estamos neste barco, o Santo Padre diz, carecidos de mútuo encorajamento. Então essa ideia da nossa equipe aqui, que em casa e no isolamento continuamos trabalhando, quero animar a todos neste mútuo encorajamento. E neste barco, diz o Santo Padre, estamos todos juntos. Não ter medo. O termo não ter medo aparece muitas vezes na Bíblia, né? No Litemeias, não ter medo aparece muitas vezes na palavra de Deus. Se eu não me engano, mais de 300 vezes. Se eu não me engano, né, não tenho aqui total, mas é consolador essa palavra. Por que vocês estão medrosos? Eu não estou dormindo, eu estou aqui. Quantas vezes, por que vocês são tão medrosos? Muitas vezes, Pai, nós pensamos que Deus dorme no barco da minha vida. Jesus pergunta, ainda não tendes fé? Né? Vocês ainda não tendes fé? Né? É preciso ter fé. Né? É preciso ter fé. Né? É preciso coragem. Estamos num momento de juízo, não juízo de Deus, né? Mas juízo nosso que precisamos, né, pensar. Né? Precisamos pensar. Não é tempo do teu juízo, diz o Santo Padre, né? Não é tempo do teu juízo, se dirigindo a Deus. Não é tempo do teu juízo, mas do nosso juízo. É tempo do nosso juízo, né? O tempo de decidir o que conta e o que passa. De separar o que é necessário daquilo que não é. É o tempo de reajustar a rota da vida rumo a ti, Senhor. Olha que coisa bela o Santo Padre, esse homem de Deus. É o tempo de reajustar a rota da vida rumo a ti, rumo a Deus e aos outros. E que podemos ver diz o Santo Padre, tantos companheiros de viagem exemplares, que no medo reagiram oferecendo a própria vida. Quero encorajar também os profissionais da saúde,
não só da saúde, mas, como diz o Santo Padre, outros tantos profissionais, né? Outros tantos profissionais, médicos, enfermeiros, enfermeiras, trabalhadores dos supermercados, aqueles que vendem produtos essenciais, bens essenciais, pessoal da limpeza, diz o Santo Padre, os curadores, os transportadores, né? Uma palavra de ânimo para os caminhoneiros, os carreteiros, aqueles e aquelas que não podem parar. Quero encorajar as forças policiais, né? Citando aqui o Santo Padre, encorajar as forças policiais, os voluntários que se colocam a serviço. Aliás, o Papa diz que a oração e o serviço serão as nossas armas. Eu quero incentivar, amados, a oração em família. Aproveitemos esse tempo de confinamento para a oração em família, né? Quero animar meus irmãos sacerdotes, os presbíteros, né? Aliás, aqui uma nota, né? Na Itália já são mais de 50 presbíteros, ou que morreram na linha de frente, porque ajudando, ou que morreram, né, até num sacrifício, né, de um padre, por exemplo, que, né, se recusa a receber o respirador para dar para uma pessoa mais jovem, ou aqueles que, pela idade também doentes, foram acometidos e atingidos. Os religiosos e as religiosas, de modo muito especial, quero animar as religiosas que trabalham na nossa comunidade, né, nas Ursulinas, que trabalham, né, também lá em Mutum, Nova Mutum, Jaci Paraná, e aqui. Dizer a todas as religiosas e as minhas irmãs queridas Ursulinas que esta luta é de todos nós. E através da oração, do trabalho silencioso, né, nós vamos seguindo para a frente. Muitos e muitos, outros tantos poderíamos citar aqui. Outros que compreenderam que ninguém, outros que compreenderam, diz o Santo Padre, que ninguém se salva só. Ninguém se salva sozinho, né? Ninguém se salva sozinho. Perante o sofrimento, onde se mede o verdadeiro desenvolvimento de nossos povos, descobrimos e experimentamos a oração de Jesus, né? Aquela bela oração que Jesus faz no capítulo 17, né? Na sua despedida, né? Antes da paixão, no capítulo 17, que Jesus diz que todos sejam um. Quantas pessoas, meus amados e minhas amadas, dia a dia, o Santo Padre diz, exercitam a paciência, infundem a esperança, tendo a peito não semear pânico, mas corresponsabilidade. Não semeamos pânico, mas tendo a peito a corresponsabilidade. E nesse caminho nós vamos prosseguindo. Nesse caminho nós vamos perseguindo. E que Nosso Senhor nos ajude. O Senhor desperta para acordar e reanimar nossa fé pascal.
estamos próximos da Páscoa. O Senhor desperta, meus queridos irmãos e irmãs, nos desperta para acordar e reanimar nossa fé. Temos uma âncora, diz o Santo Padre, temos uma âncora. Na sua cruz fomos salvos. Temos um leme, na sua cruz fomos resgatados. Temos uma esperança, na sua cruz fomos curados e abraçados, para que nada e ninguém nos separe do seu amor redentor. No meio deste isolamento que nos faz padecer a limitação de afetos e encontros, experimentar a falta de tantas coisas, ouçamos mais uma vez o anúncio que nos salva. O Senhor ressuscitou e vive ao nosso lado. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.